A história começa num mundo de fantasia onde os humanos e criaturas mágicas habitam diferentes regiões do planeta. No interior de uma floresta exuberante onde dezenas de espécies de bestas mágicas vivem coexistindo em harmonia, uma jovem dragão fêmea desce até a sua caverna e depois de passar a noite inteira chocando seu ovo, chega a hora de sair para caçar comida. Antes de partir, ela cobre o ovo com a terra, no entanto, temos um probleminha aí. Apenas a terra não é suficiente para tranquilizá-la. Então ela aquece o solo com as suas chamas escaldantes, mantendo o ninho aquecido durante a sua ausência. Satisfeita com o resultado, ela deixa a caverna e alça o voo em direção à sua presa. Ao avistar a dupla de lobos, mergulha para capturar eles, porém, antes que consiga atacar, acontece uma coisa, né? Ela é atingida por uma flecha diretamente na cabeça. Um grupo de humanos escondido entre os arbustos tinha emboscado aquele monstro. Depois da morte do dragão, eles recolhem a sua carne e o seu couro, e algum tempo depois, uma criatura grávida chamada Gato Sit entra na mesma caverna onde o dragão tinha protegido seu ovo. Diferente dos gatos comuns, os gatos Sit eles são uma raça inteligente, capaz de raciocinar e utilizar magia. E ao perceber que a caverna era um lugar tranquilo e seguro, a gata decide fazer daquele local um abrigo para dar à luz. E aí, pouco tempo depois, os seus filhotes nascem e o calor dos seus pequenos corpos acabam aquecendo o ovo enterrado sobre a terra, e isso faz com que o bebê dragão finalmente rompa a casca. Confuso, ele choca ali a cabeça para fora do chão e a mãe gata percebe imediatamente a sua presença e retira cuidadosamente da terra. Exposto ao ar frio da caverna, o pequeno dragão começa a tremer e a gata cheira algumas vezes, né, concluindo que não representa perigo algum. Movida pela sua compaixão, permite que ele mame junto dos seus próprios filhotes. Então, essas criaturas mágicas, elas não existem na mesma barreira, né, que entre os animais comuns. Por isso, não é comum que adotem e criem filhotes de outra espécie. Então, enquanto observa o pequeno dragão se aconchegando do lado dos seus filhos ali, a mãe gata se pergunta em que tipo de criatura fantástica ele vai crescer e se tornar. Alguns dias depois, quando os filhotes já conseguiram caminhar, a mãe começa a ensiná-los a caçar. Ela mostra como perseguir silenciosamente uma presa escondida entre a vegetação e como realizar emboscadas com sucesso. Além das técnicas de caça, ela também ensina os seus filhotes ali a utilizar magia de relâmpago. Como os gatos Sith possuem afinidade natural com esse tipo de magia, o bebê dragão ele tenta imitar os seus irmãos, mas ele não consegue lançar feitiço por conta das diferenças entre suas habilidades naturais. Em seguida, ele bate as suas pequenas asinhas e consegue levantar voo por alguns instantes, impressionando a todos. Depois de tentar lançar uma bola de fogo em vez de um raio, mas o feitiço acaba falhando, né, explodindo nele mesmo, arremessando ele para longe. Mesmo assim, graças ao incentivo da sua mãe e dos seus irmãos, o pequeno dragão rapidamente recupera sua confiança e continua tentando. De repente, a mãe gata percebe uma presença meio hostil nas proximidades, ordenando que todos permaneçam completamente em silêncio. Embora obedeçam, os filhotes perguntam discretamente por que ela demonstra tanto medo dessas criaturas. E ela explica que se trata de humanos vindos de um reino próximo. Como aquela floresta abriga diversos monstros considerados fracos, os humanos passaram a chamá-la Floresta dos Iniciantes, enviando aventureiros novatos para ganhar experiência. E depois da explicação, ela alerta que os humanos podem ser extremamente bondosos ou extremamente cruéis. É 8 ou 80, dependendo da pessoa. Também conta que eles possuem força suficiente para derrotar enormes ursos e que caçam gatos City para obter materiais. Por serem tão perigosos, ela ordena que os seus filhos ali evitem qualquer contato com os humanos e depois de ouvirem esse aviso severo, todos memorizam o cheiro dos humanos para reconhecer eles, né, como fugir deles também sempre que possível. E alguns dias depois, um intenso brilho roxo surge na floresta. A luz vem de um círculo de invocação que parece do nada. O alvo da invocação é justamente a mãe gata. Ao perceber isso, ela entende que chegou a hora de partir. Enquanto seus filhos observam tudo sem entender o que estava acontecendo, ela olha lá, deixa suas últimas palavras, pede para que permaneçam sempre unidos caso enfrentem algum perigo na floresta. Ela diz que acredita na capacidade de todos sobrevivendo sozinhos, mas também revela que possui muitos outros filhos espalhados pela floresta e que certamente eles vão ajudá-los caso um dia eles precisem. Depois de desejar uma vida longa e saudável para cada um de seus filhos, a mãe gata desaparece diante deles enquanto o círculo de invocação finalmente se fecha, deixando todos completamente devastados. Anos depois, quando os gatos já cresceram, eles deixam a antiga caverna para iniciar suas vidas como adultos. Apenas o dragão, agora transformado numa magnífica criatura, fica no local onde a mãe o criou. Embora consiga sobreviver sozinho, ele sente muita falta da companhia de seus irmãos, que ele viveu durante toda a infância. Algum tempo depois, uma das irmãs gatas retorna à caverna acompanhada do seu marido. Ela apresentou como companheiro ao irmão dragão, que recebeu os dois com uma enorme alegria. E mais tarde, ela dá à luz aos seus filhotes. O dragão assume a responsabilidade de criar aqueles filhotes. Ele ensina a se esconder, caçar ratos, como verdadeiros gatos mesmo, e também alerta eles para sempre manter a distância dos humanos. Os pequenos aceitam todos os ensinamentos do tio, enquanto finalmente crescem, também deixam a caverna para poder começar suas próprias vidas na floresta. A partir daí, tempos depois, uma gata desconhecida aparece diante da caverna. Apesar de nunca tê-la visto antes, ele reconhece nela um cheiro de um dos seus irmãos.
O jovem revela ser filha de um irmão e explica que está grávida. Seu pai tinha dito que caso algum dia precisasse de algum abrigo, deveria procurar o seu tio dragão. E ele estava certo. Descobrindo que seus irmãos ainda se lembravam dele e continuavam confiando nele mesmo vivendo longe, o dragão não consegue conter as lágrimas de felicidade e imediatamente oferece abrigo à jovem. Com o passar dos anos, o dragão ele cresce cada vez mais. Ele se torna muito maior e muito mais poderoso. Eventualmente, ele desenvolve a habilidade de conversar com os espíritos da natureza. E durante uma dessas conversas, finalmente descobre que na verdade pertencia a espécie completamente diferente dos gatos City. Entristecido, ele conta essa descoberta para os seus parentes felinos, no entanto, nenhum deles se importa com isso. Eles continuam sorrindo para ele exatamente como fizeram sempre. E assim o dragão deixa suas preocupações de lado e continua cuidando e ensinando a sua família. Certo dia, enquanto sobrevoava tranquilamente a floresta, ele encontrou um grupo de humanos carregando uma enorme pilha de gatos mortos, abatidos apenas para suas peles, né, serem retiradas e tudo mais. Tomado por uma fúria incontrolável, o dragão incinera todos os caçadores vivos. E depois disso, pergunta aos espíritos da natureza se os humanos caçam gatos para se alimentar. Os espíritos respondem que não, eles matam os gatos só por causa das suas peles. Ouvindo isso, o dragão fica ainda mais furioso, porque acredita que nenhuma criatura deveria ser morta, a menos que isso fosse necessário para alimentação ou sobrevivência. E quando era apenas um filhote, ele era fraco demais para proteger aqueles que amava. Agora, porém, tudo tinha mudado. Ele finalmente possui um poder imenso. O corpo de um dragão, combinado com o poder destrutivo e a magia espiritual, o dragão ele decide que já suportou a crueldade humana o suficiente e voa até os reinos mais próximos para fazer um aviso. Quando os humanos percebem um enorme dragão nas suas terras, eles anunciam um tom impotente que matou os aventureiros que assassinaram os gatos inocentes. E em seguida avisa ao restante dos humanos que teriam o mesmo destino caso continuassem atacando os gatos sem motivo. Mas os humanos se recusam a ouvir as suas palavras. Em vez disso, convocam todos os seus magos e começam a atacar o dragão com feitiços de relâmpago. Como os humanos não conseguem usar magia espiritual pura, os seus feitiços são incrivelmente fracos e ineficazes contra o poderoso dragão. Furioso com a resistência deles, o dragão começa a incendiar todo o reino com as suas chamas. Tomado pela raiva, ele passa a acreditar que todos os humanos merecem morrer. Só que logo ele avista ali os camponeses indefesos e uma jovem garota inocente chorando desesperadamente no chão. A garota também possui um gato de estimação e é corajosa, tá? Ela tenta proteger o gato do dragão e ao ver sua própria espécie tão próxima de uma humana, o coração do dragão é tocado. Ele decide poupar os humanos por causa de pessoas bondosas que existem entre eles. Ainda assim, ele não vai embora sem deixar um aviso. Se os humanos matarem outro gato sem que seja por necessidade de alimento ou legítima defesa, ele daria continuidade ao castigo que começou naquele dia. Anos depois da devastação causada pelo dragão, o novo príncipe cresce no reino humano. Infelizmente, esse príncipe possui um talento extremamente baixo para magia, deixando toda a família real preocupada com seu futuro. O próprio príncipe conhece as suas limitações, então ele passa a sair escondido do seu quarto durante a noite para praticar magia sozinho. Depois de fracassar várias vezes, um gato aparece ao seu lado e o príncipe olha para o gato que parece confrontar ele naquele momento difícil. Ele tenta mais uma vez e dessa vez consegue finalmente incendiar uma folha usando sua magia. O príncipe comemora sua pequena vitória, mas percebe que o gato também parece estar comemorando. Como os gatos não podem permanecer dentro do palácio, o príncipe conclui que ele entrou escondido durante a noite. Mesmo assim, ele sabe que o reino deve deixar todos os gatos em paz e devolvê-los à floresta para evitar despertar a ira do dragão. Então pergunta se o gato consegue encontrar o caminho de volta para a floresta. O gato balança a cabeça que sim e vai embora. Na noite seguinte, o príncipe sai escondido de novo, imaginando que o gato vai voltar a aparecer. E, embora fique decepcionado no início, logo ele encontra o gato lá esperando por ele. A partir desse dia, o gato passa a ajudar ele na sua jornada para aprender magia, chegando ao ponto de o príncipe aprender a conversar com esse gato. Certo dia, enquanto o príncipe divide sua comida com o gato, um ancião do palácio observa a cena discretamente à distância. Ele relata tudo para o rei, que imediatamente chama o príncipe para conversar. Depois de confirmar que o filho não estava maltratando o gato, o rei permite que eles continuem amigos, acreditando que o dragão não vai ficar irritado sem motivo. Antes do ancião protestar isso tudo, um alerta ecoa pelo reino. O lendário dragão apareceu novamente. Aterrorizadas, as pessoas acreditam que o seu fim chegou, só que o dragão só estava ali, sentado agora, e começou a procurar algo específico. Alguém, na verdade. Pouco depois, o gato saiu do palácio e começou a conversar com o dragão. Ele explica que deseja ensinar magia ao jovem príncipe. O dragão recusa a ideia, acreditando que é perigoso demais entregar um poder tão extraordinário para uma raça humana tão imprevisível. Porém, o gato garante que o príncipe é seu amigo. E logo em seguida, o jovem príncipe corre para encontrar o dragão. Enquanto o gato o apresenta, o dragão se relembra ali da cena de muitos anos atrás, quando um pequeno gato protegeu uma jovem garota. Essa lembrança amoleceu o seu coração, e ele concorda em conversar com o rei humano.
E o gato sorri, agradece o dragão e em seguida ele utiliza a magia de transformação para assumir também a forma de um gato. Nessa forma felina, o dragão entra nos aposentos do rei. O rei cumprimenta humildemente o dragão e o dragão admite um pouco contrariado que o pequeno príncipe conquistou a confiança do seu parente felino, já que o gato deseja ensinar magia a ele. Então oferece a permissão para que isso aconteça, desde que o rei concorde, né, ouvindo isso, e o rei fica completamente surpreso, porque magia que é utilizada pelo dragão é a mais poderosa e secreta do mundo. Entretanto, o dragão não lhe dá tanta importância, explica que qualquer pessoa pode aprendê-la, desde que consiga se comunicar com os espíritos da natureza. Mesmo assim, o rei sabe que a magia espiritual é poderosa o bastante para mudar completamente o equilíbrio de poder do mundo em favor do seu reino, e ele começa a agradecer respeitosamente o dragão imperial. Só que o dragão acha toda aquela formalidade exagerada e pede para que eles chamem simplesmente o dragão gato. Ao ouvir isso, o rei sorri, aceitando imediatamente, e a partir desse dia o jovem príncipe aprende a secreta magia espiritual com o gato da floresta, e mais tarde passa esse conhecimento para os outros humanos. Com o passar dos anos, sempre que o novo príncipe nasce, os gatos da floresta visitam o castelo para poder fazer amizade e também ensinar-lhes a magia. Com o tempo, os humanos passam a proteger os gatos da floresta, enquanto os gatos continuam compartilhando suas preciosas magias em troca. Enquanto isso, o dragão só permanece vivendo no seu antigo lar, ensinando magia aos seus descendentes da mesma forma protetora que ele manteve durante todos aqueles anos. Enquanto isso, a mãe gata enfrenta o seu próprio desafio depois de ser invocada pelos humanos. Sem imaginar todos os perigos que seus filhotes enfrentariam, ela é convocada por uma jovem estudante de magia chamada Anne Rosa. Quando a gata tá lá, completamente confusa, surge um círculo mágico e a garota fica apavorada, com medo de ser atacada, e o professor, porém, fica agradavelmente surpreso e pede para que Anne apresente a escola para a mãe gata enquanto ele cuida dos outros alunos. Obviamente, a garota queria ficar sozinha com a criatura desconhecida, mas acaba aceitando as instruções do professor. E depois de seguir Anne até a sala reservada, a mãe gata descobre que foi invocada para ser um familiar de jovem. Normalmente, magos levam pelo menos alguns dias para poder conseguir invocar o monstro, por isso, Anne teme ter feito algo errado ao conseguir realizar a invocação tão rapidamente. Observando a sua expressão nervosa, a mãe gata percebe que, apesar de ser extremamente talentosa, Anne é uma garota muito insegura. Ao ver o seu rostinho fofo, seu coração se derrete e ela decide criá-la com mais um dos seus próprios filhos. Além disso, seus outros filhotes já tinham crescido, então ela não se importaria em deixá-los na floresta por algum tempo. Ela pergunta o nome da garota e Anne responde sem pensar. No instante em que percebe que a gata acabou de falar com ela desmaia de choque. Depois disso, Anne assiste o restante das suas aulas ali, antes de acompanhar a mãe gata para um treinamento de magia. A mãe gata leva até o campo de treinamento para demonstrar suas habilidades mágicas e Anne obedece e tenta lançar uma magia de estilhaço de gelo. Mas a sua varinha produz apenas uma pequena bolinha de gelo, e mesmo assim ela fica orgulhosa de ter conseguido usar uma magia ofensiva. Infelizmente, a mãe gata acredita que aquilo era só um petisco, então ela começa a mastigar uma bolinha de gelo, e ao ver todo o seu esforço sendo tratado como de um brinquedo, Anne ficou completamente vermelha de vergonha. Percebendo o quanto a garota ainda precisava de orientação, a mãe gata resolve demonstrar uma magia de relâmpago para ajudá-la. Anne diz que não se sente confiante, já que nunca tinha usado magia de relâmpago antes. A mãe gata repete o feitiço várias vezes. Anne observa atentamente sua técnica e em seguida concentra toda a sua energia. Para sua surpresa, sua varinha finalmente produz uma pequena faísca. Enquanto comemora com sucesso, a mãe gata explica que poderia aumentar o poder da magia pronunciando o nome do feitiço. Seguindo o conselho, Anne recita o nome da magia, liderando um poderoso raio que acaba atingindo em cheio a parede no campo de treinamento. A felicidade por finalmente conseguir lançar um feitiço é tão grande que ela começa a chorar de alegria. Infelizmente, a felicidade dura pouco, né? A alegria de pobre dura pouco. No dia seguinte, ela precisa acordar cedo para continuar treinando. Todos os dias, a mãe da gata obriga a Anne a lançar os seus feitiços repetidamente, cara. Várias e várias vezes, e ela explica que a mana funciona como resistência física. Quanto mais a pessoa esgota usando, né, a magia, depois ela recupera naturalmente, maior a sua quantidade de mana. E depois de muito treinar a magia de relâmpago, a mãe gata pede para que Anne tente novamente sua magia de gelo. Ela tenta e fracassa miseravelmente outra vez. Por isso a mãe gata diz que ainda tem algo, um caminho ali pela frente, né, para poder eles trilharem, e na hora do almoço os colegas de Anne ficam chocados ao vê-la comer como se estivesse morrendo de fome. Antes da garota tímida, que mal dava algumas mordidas na comida, agora se tornou uma pessoa que precisa de muita energia para recuperar a mana e gastar durante todos os treinos. E durante a aula, a mãe gata acompanha a Anne. Então, um dos alunos pergunta se ao professor se ela realmente pode permanecer na sala, e o professor explica que concedeu autorização especial para a gata permanecer ali, já que ela é muito comportada e ainda ajuda nas pesquisas sobre os monstros. Uma garota sentada atrás de Anne elogia seu familiar ali tão talentoso, e Anne admite que a mãe gata realmente é uma criatura especial. Depois disso, os alunos seguem para o treinamento físico. Aproveitando esse tempo, a mãe gata sai da escola para caçar. E, embora não existam ratos comuns naquela região, ela encontra uma espécie mágica chamada rato-gema.
As gemas na testa desses ratos armazenam mana concentrada, tornando ela um excelente lanche para a gata. Mais tarde, quando Annie retorna às aulas, a mãe gata faz ela treinar magia de novo. Exausta depois de um dia inteiro de estudo, a pobre garota já não conseguia mais se concentrar e por isso a mãe gata manda que ela volte para casa e descanse. Naquela noite, ela ajuda o professor ali, da Annie, nas suas pesquisas sobre os monstros e pergunta por quanto tempo gatos Sith eles costumam criar os seus filhotes. Ela responde que eles se tornam independentes muito cedo, tá? Mais cedo do que os filhotes da maioria das outras espécies de monstros. O professor fica bastante surpreso com a resposta. Então, a mãe gata revela que também já criou outras espécies de monstros. Entre elas, tinham muitas criaturas estranhas, como um dragão alado, cuja espécie ela sequer conseguia identificar. Entretanto, a maioria dessas criaturas crescidas, elas são muito mais lentas, né, do que os seus próprios filhotes, obrigando elas a deixar antes mesmo de atingirem a fase adulta. Interessado pelas suas histórias, o professor pergunta aonde que ela vivia originalmente, tipo, qual mundo e tudo mais. E assim descobre que ela veio da Floresta dos Novatos. Explica que o povo do reino conhece muito bem aquela floresta, porque utiliza como campo de treinamento. E depois de mais um tempo conversando, os dois eles encerram a conversa e a mãe gata vai embora. No dia seguinte, Anne obriga a mãe gata a tomar um pouquinho ali de banho e tal, e por algum motivo, durante o banho, Anne se transforma em um verdadeiro monstro, praticamente afogando a pobre gata na água quente. A mãe gata fica completamente deprimida. Anne lembra que aquilo era necessário caso ela queira continuar frequentando as aulas. O que eu acho que não era não, mas tudo bem. Além dos treinamentos de magia, a mãe gata também acompanha Anne até a biblioteca, né, onde ajuda a estudar magia, e durante toda a vida ela sempre cuidou das feridas mágicas que exigiram apenas cuidados práticos. Agora ela se sente muito feliz em compartilhar um ambiente silencioso de estudo ao lado da filha humana. Alguns dias depois, um dos alunos falha durante o ritual de invocação. Como consequência, abre-se um portal que acaba conectando o submundo e vários monstros hostis começam a surgir daquela abertura. Os professores correm muito rápido para enfrentá-los. Anne também participa da batalha, eliminando os monstros com a recém-aprendida magia de relâmpago. De repente, um demônio ameaçador aparece do nada do portal, e a sua aura era muito mais poderosa do que qualquer monstro que tinha aparecido antes. Ao encarar os olhos sedentos de sangue daquela criatura, todos os magos começam a tremer de medo. Então, ela fica surpresa, né? Por causa de todos, e a mãe gata começa a conversar com o demônio como se conhecesse ele muito bem. Ao perceber que a sua mãe estava ali bem diante dele, o demônio perdeu instantaneamente toda a sua aura ameaçadora. E os professores observavam a cena completamente horrorizados, enquanto a mãe gata e o demônio conversavam como se fosse uma família comum. O demônio explica que ele estava preocupado desde que ela tinha sido invocada pelos humanos, por isso foi até a floresta investigar o que tinha acontecido. E lá encontrou seu irmão adotivo, o pequeno dragão, o que deixou ainda mais confuso. A mãe gata pergunta se os outros filhos estão bem, e o demônio confirma com um aceno com a cabeça ali, explicando que todos continuam preocupados com a sua ausência. Mesmo assim, a mãe gata acredita que eles conseguiriam se virar sozinhos. Em seguida, apresenta alegremente seu assustador filho adotivo aos professores. Depois da apresentação descontraída, ela sugere que transformem o círculo de invocação em uma masmorra para que os alunos possam praticar batalhas contra demônios. O grande demônio protesta, dizendo que isso seria perigoso para as crianças. E para resolver o problema, a mãe gata o obriga a ficar de guarda o tempo todo, garantindo que os alunos ali permaneçam seguros durante os treinamentos. Ao ouvir todas as suas preocupações, o demônio se pergunta por que ela se importa tanto com os estudantes humanos. Então ela revela que atualmente estava criando Annie como se fosse sua própria filha. Feliz por agora ter tantas crianças ao seu redor, a mãe gata ali, ela começa a balançar suas caudas de alegria e tal, e antigamente ela possuía apenas uma cauda, então o demônio ficou chocado ao perceber que ela evoluiu para uma nova forma. A mãe gata concorda, explicando que a sua mana aumentou depois de comer tantos ratos gema. Refletindo sobre isso, o demônio acaba concluindo que essa mutação ali apenas prolongou sua expectativa de vida, então considera uma verdadeira bênção. A partir daquele dia, a escola de magia começou a crescer num ritmo muito impressionante, graças aos ensinamentos da mãe gata e às experiências adquiridas na masmorra do grande demônio. Depois de vários anos, a escola formou inúmeros grandes magos, e uma delas é justamente a Anne. Com o passar do tempo, ela conquista a reputação de tempestade de gelo, se tornando famosa pelos seus aterrorizantes ataques de estacas de gelo e relâmpagos, e eventualmente, Anne retorna à academia de magia ali como professora. Todos os novos alunos já ouviram falar da sua fama e passaram a observar ela em segredo, cheios de curiosidade. A gata-mãe também retorna com ela. Sua primeira parada é o salão de treinamento, onde reencontra o velho professor com quem trabalhou no passado, e depois de anos se dedicando à academia, o velho mestre finalmente se tornou o diretor da instituição. Ele dá as boas-vindas à gata-mãe, voltando ao seu lar, agradece a ela por ter cuidado do grande demônio, né, da sua masmorra durante todo aquele tempo. E ao sentir a sua presença, o grande demônio surge logo abaixo dela, usando a forma de gato. A gata-mãe sorri, explicando que apenas veio visitá-la na masmorra. O demônio ficou irritado, porque ele acredita que a masmorra é perigosa demais para ela. Só que a mãe gata se ofende, insistindo que é perfeitamente capaz de enfrentar qualquer demônio. Irritada, ela começa a dar uma bronca bem diante do diretor. Completamente envergonhado, o demônio se arrasta ali para dentro da masmorra, e lá ele lembra de que ainda é um demônio temido no mundo humano e precisa preservar sua reputação.
A mãe gata concorda em tratar ele com um pouco mais de respeito em público, mas o demônio logo percebe que ela não estava falando nada sério. Logo depois, chegou um momento ali da Anne fazer o discurso de apresentação para os novos alunos. Apesar de todas as experiências que acumulou, ela continua extremamente nervosa quando precisa falar diante de um grande público. Enquanto os estudantes aguardam ansiosamente suas palavras, a pressão acaba sendo grande demais e Anne simplesmente trava, sem conseguir dizer uma única frase. Felizmente, a gata-mãe aparece do lado, tranquilizando os alunos, dizendo que Anne é uma excelente professora. Ela também revela que criou Anne desde pequena e ainda brinca dizendo que pode ensinar os alunos ali tudo aquilo que a filha sabe. Depois de dar um tempo para Anne recuperar o fôlego, pede para que ela faça o seu discurso novamente. Dessa vez, Anne sorri, finalmente conseguindo começar a falar. Alguns dias depois, uma das alunas de Anne ali fica desanimada depois de reprovar numa prova, sem entender por que não conseguia passar, ela procurou sua professora. Anne explica que o problema é a pouca quantidade de mana que ela possui. Isso deixa a garota ainda mais desanimada, mas Anne conta que no passado sua própria mana também era muito fraca. Ela explica que graças ao treinamento constante e à prática diária de magia, ela conseguiu aumentar sua capacidade de mana até o nível atual. Pô, ela alcançou um nível muito bom. E seguindo o conselho da professora, a estudante vai ali a treinar magia no dia seguinte. E ao chegar no campo de treinamento, ela se surpreende ao encontrar a Anne e a gata-mãe lá esperando por ela. Emocionada com tanto apoio, seus olhos se enchem de lágrimas. A aluna acredita que ela não merecia tanto aquela atenção especial, mas Anne tranquiliza, dizendo que ela tem potencial para conseguir. A gata-mãe concorda e começa a se gabar orgulhosamente de tudo que fez por Anne. Ela acaba deixando a pobre professora completamente envergonhada ao revelar diante de todos que antigamente Anne só conseguia alcançar pequenos pedacinhos de gelo. Segundo ela, foi apenas graças ao seu treinamento rigoroso e à sua educação severa que Anne conseguiu alcançar o seu nível atual. E depois de ouvir essa história, a estudante ficou ainda mais motivada e passou a treinar com muito mais dedicação. Sempre que ela se cansa, Anne e a gata-mãe incentivam a continuar treinando para aumentar ainda mais a sua resistência. No dia seguinte, a estudante ali retorna para o campo de treinamento para mais uma sessão. Entretanto, seu treinamento secreto acaba se espalhando pela sala de aula e vários outros alunos resolvem acompanhá-la também para receber os cuidados especiais da professora. Depois de várias semanas de treinamento intenso, os estudantes voltam para a masmorra para enfrentar o desafio mais uma vez. Como resultado de todos os esforços, eles conseguem concluir o nível final e comemoram a vitória. Por algum motivo, o grande demônio aparece diante deles na forma de uma estátua de pedra. Os alunos então ficam se perguntando por que ainda estava usando sua forma de gato como chefe final da masmorra, e a atitude completamente despreocupada dos estudantes deixa o pobre demônio arrasado. Sem escolha, ele revela a verdadeira forma de gato, se sentindo completamente humilhado. Enquanto isso, de volta à escola, o diretor elogia a Anne por todo o seu excelente trabalho. Ela sorri e agradece o reconhecimento da própria criação das novas políticas para melhorar ainda mais o ambiente de aprendizado da academia. E a Anne acredita que os estudantes deveriam começar a aceitar trabalhos reais oferecidos pelas guildas para adquirir experiência prática. Embora o diretor concorde que essa experiência seria extremamente valiosa, ele lembra que isso envolveria a escola com diversas organizações externas. Mesmo assim, Anne não desiste, se oferece para negociar com todos os acordos ali através da Corte Real. Depois de um acordo firmado, a escola passa oficialmente a enviar os seus alunos para os estágios práticos. Como esses estágios envolvem perigos reais, os estudantes receberam sinalizadores ali de alerta, para usar os professores em caso de emergência. E assim, o primeiro sinalizador é lançado ao céu. Anne é a primeira a se teletransportar para poder resgatar os seus alunos. Depois disso, os estudantes retornam aos seus trabalhos. Alguns voltam satisfeitos com o sucesso, enquanto outros voltam abatidos por terem fracassado. Independente dos resultados, Anne fica extremamente feliz. Com lágrimas nos olhos, ela parabeniza a todos por terem dado seus primeiros passos rumo ao caminho de se tornarem magos adultos. Um ano depois, chega o dia da formatura de toda a turma. Os alunos deixam a academia cheios de entusiasmo pelo futuro. E com o passar dos anos, a gata-mãe permanece ao lado de Anne, observando a sua escola de magia se transformar em uma das maiores instituições de todo o reino. Várias décadas depois, o dragão da floresta continua cuidando dos gatos lá na região, no outro lado, Depois de tantos anos vivendo ao lado deles, os gatos locais eles passaram a chamá-lo de Senhor Asa. Certo dia, dois casais de gatos visitam a caverna do Senhor Asa, planejando dar a luz sobre a sua proteção. No entanto, uma das gatas estava com uma das patas machucadas. Ela explica que alguns caçadores humanos se feriram, fazendo o Senhor Asa ficar furioso ao pensar que os humanos voltaram a agir com arrogância. Sem hesitar, ele levanta voo, decidindo despedaçar os caçadores. Só que quando chega no local, encontra os próprios caçadores sendo aterrorizados por outros gatos. E ao ver aquela cena, até mesmo o dragão esquece da sua raiva, por um instante, e fica completamente confuso. Em seguida, ele começa a repreender os gatos por estarem ocupados ali, castigando os caçadores em vez de cuidar da gata grávida. Ouvindo a bronca, os gatos recuam envergonhados, mas continuam tentando convencer o dragão de que aqueles caçadores mereciam ser punidos.
Os caçadores merecem ser punidos ali, então o Sr. Wing ele concorda com isso, porém, ao descobrir que aqueles humanos não eram do reino vizinho, ele entende por que eles atacaram os gatos sem qualquer receio. Ele explica que, se os gatos matassem aqueles caçadores na floresta, a terra natal deles poderia entrar em guerra contra o reino vizinho. Para evitar que os seus amigos se envolvessem em problemas, o Senhor Asas resolveu fazer o quê? Pediu para que eles levassem os caçadores até a vila próxima para que eles recebessem uma punição legal por tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado. Os gatos aceitam a decisão e vão embora. Em seguida, o Senhor Asas ele retorna à caverna para ajudar a gata grávida e quando ele chega, dois gatos machos estavam desesperados, preocupados com as suas companheiras ali. O que estava acontecendo? Finalmente, os filhotes nasceram sem qualquer complicação e depois do parto, alguns gatos jovens, eles observaram os bebês brincando, todos acharam extremamente fofos, só que o Senhor Asas alerta de que aqueles filhotes poderiam superar eles muito rápido caso eles relaxassem nos treinos. Ao ouvir esses avisos, os gatos concordam em continuar treinando com muita dedicação e deixam a caverna para caçar. Enquanto isso, um dos filhos fica completamente fascinado pela garra do Senhor Asas e ele ataca com todas as suas forças, tentando arrancá-la, observando a energia do próprio filho. O pai acredita que ele vai se tornar um excelente caçador no futuro. E 2 meses depois, os filhotes já estão quase desmamados. As mães finalmente recuperam as energias, voltam a caçar, enquanto o Senhor Asas fica responsável por cuidar dos pequeninos. O gatinho, fascinado pela garra, continua obcecado por ela. Ele tenta roubar ela o tempo todo, chegando até a se pendurar nela enquanto o Senhor Asas fica de pé ali sobre as duas patas. Os pais filhotes se perguntam se ele acabará vivendo com algum humano no reino, e o Senhor Asas reflete sobre isso. Ele se lembra de que todos os gatos eles decidiram viver para o reino, escolheram parceiros humanos de bom coração e tudo mais, e mesmo assim continua acreditando que confiar nos humanos é extremamente perigoso, por mais confiável que pareça. Por isso ele avisa os gatinhos que nunca viver do lado dos humanos, tá ligado? No entanto, o pequeno continua mordendo sua garra sem prestar a menor atenção no que ele está fazendo. Isso fez com que o Senhor Asas percebesse que suas palavras já estavam entrando no ouvido e saindo pelo outro. Alguns meses depois, os filhotes já cresceram completamente, já estavam em outro patamar. E o Senhor Asas fez o quê? Levou eles para fora das cavernas para começar a ensinar um pouquinho sobre magia, né? Porque eles têm que começar a aprender algumas coisas diferentes agora. Primeiro, ele demonstra sua magia de transformação, assumindo a forma de um gato, enquanto todos observam aquilo ali maravilhados, explicam que essa magia permite assumir a forma praticamente de qualquer coisa, até mesmo algo maior do que o próprio corpo, e em seguida tenta ensinar eles a caçar. Só que os gatos, eles parecem muito mais interessados na sua nova aparência felina e o dragão então repreende eles, pedindo para que prestem atenção. Ele explica que para caçar, primeiro precisam encontrar uma presa que desejam comer. Depois devem derrubá-la, matá-la e só então se alimentar. O Sr. Wing também lembra de que nenhuma presa seria obtida de graça. Como todos os animais desejam sobreviver, eles lutariam para proteger suas vidas. Por isso os gatos precisam aprender a lutar. Logo depois da explicação, o Sr. Asas se transforma repentinamente num enorme urso assassino e no mesmo instante todos os gatos gritam e saem correndo para esconder atrás dos arbustos. Ele aprova a reação deles, dizendo que era exatamente assim que as presas fogem dos seus predadores, só que percebem que os gatos, um deles, permaneceu firme ali. Ele estava preparado para lutar pela própria vida. Então, ele retorna à forma de gato e ensina como usar magia. Ao notar o gatinho da garra atrás dele, pergunta se ele se machucou durante a transformação de urso. E o pequeno garante que está bem, mas continua encarando o Sr. Asas com uma intensidade impressionante. Algum tempo depois, o príncipe do reino humano visita o Sr. Asas lá pela primeira vez, depois de tantos anos. O jovem ele cresceu, né, se tornou um verdadeiro cavaleiro. E ao vê-lo lá, o Sr. Asas comenta que ele era o primeiro humano a visitar as profundezas da floresta em muitos anos. O príncipe sorri, respondendo que sempre quis conhecer o lar do dragão. Enquanto isso, os jovens gatos observam o príncipe cheio de curiosidade. Seus pais explicam que aquele homem era um humano e também um amigo do Sr. Asas. Ouvindo a palavra humano, os filhotes se perguntam por que ninguém tem medo dele, já que eles sempre escutaram que os humanos eles poderiam ser extremamente perigosos. Os pais explicam que cada humano possui uma personalidade diferente e que alguns deles são realmente bondosos. Porém, como também existem humanos extremamente cruéis, os gatos sempre pretendem evitá-los. O príncipe se aproxima, feliz por ser recebido calorosamente pela família do dragão, e um dos filhotes fica muito impressionado, né, com ele, decide que quando crescer, também visitaria os humanos. Ouvindo isso, o Sr. Asas ficou frustrado, porque ele deseja justamente manter todos os filhotes longe dos humanos. Depois disso, ele ensina os gatos como percorrer o território da floresta, e depois de caminharem por algum tempo, o Sr. Asas percebe algo estranho, mandando todos se esconderem. Já escondido entre os arbustos, ele mostra o grupo de aventureiros humanos cercados por uma alcateia de lobos. Apesar de já conhecerem o príncipe, os filhotes não reconhecem aqueles aventureiros como humanos. Para eles, pareciam muito mais musculosos e completamente diferentes. E o Sr. Asas explica que o príncipe estava praticamente desarmado porque não tinha ido para a floresta para lutar. Já os aventureiros, quando enfrentam feras poderosas, eles precisam usar equipamentos porque os seus corpos não são fortes o suficiente sozinhos. Ele também explica que alguns humanos conseguem usar magia, o que deixa os gatos completamente surpresos. Como todos eles praticam magia, né, desde pequenos, jamais imaginam que poderia existir uma espécie que era apenas parte do seu membro fosse capaz de utilizá-la.
O Senhor Asas esclarece que os humanos eles são extremamente diferentes uns dos outros e que cada indivíduo pode possuir talentos distintos. Enquanto ele explica isso, os lobos partem para o ataque usando as presas e técnicas de combate. Mesmo assim, os aventureiros destroem os lobos com enorme facilidade. Um deles lança um poderoso raio que elimina 2 lobos de uma vez só, e ao assistir aquela batalha, os olhos do gatinho da garra brilham de admiração. Depois de combate, os aventureiros recolhem os seus espólios ali e deixam a região. Enquanto os gatos ficam empolgados com tudo aquilo que eles estavam vendo, que eles estavam presenciando, o Senhor Asa se pergunta por que aqueles humanos decidiram ir tão fundo na floresta. Normalmente, humanos nunca visitam aquela área, então eles tiveram muita sorte por conseguirem observar uma batalha como aquela. Entre todos os filhotes, o gato cinzento demonstra ser o mais interessado nas técnicas de combate humanas. Mesmo durante a noite, ele continua falando sobre os humanos, incapaz de tirar eles da cabeça. Na manhã seguinte, sua mãe acorda ele para se despedir dos seus irmãos mais velhos, e ao sair da caverna, ele encontra todos alinhados diante do Senhor Asas. Como aqueles gatos já tinham atingido a idade adulta, o senhor acaba perguntando quais os planos futuros deles, e 2 deles desejam viver numa cidade humana, enquanto o terceiro pretende construir o seu lar próximo a um lago. O Senhor Asas deseja boa sorte e diz que as portas da sua caverna estariam abertas sempre que eles precisassem, caso algum dia precisem de ajuda. Os filhotes também se despedem dos irmãos e, depois da despedida, os gatos mais velhos partem para iniciar suas jornadas. Assim que eles vão embora, o Senhor Asas lembra aos filhotes que, quando crescerem, também vão precisar deixar o seu lar. Por isso, pede para que eles continuem treinando, para poder estarem preparados para aquele dia. Com o passar do tempo, nasce uma nova ninhada de irmãos e agora, já adultos, os gatos mais velhos passam boa parte do tempo brincando com os novos filhotes e observando os pequenos, seus pais sorriem ao se lembrar de que, apenas um ano antes, os seus filhos mais velhos tinham exatamente aquele mesmo tamanho. O Senhor Asas também sorri, tomado pela nostalgia daquele último ano. E apesar de todo o caos que eles viveram, sente um enorme alívio ao perceber que todos os gatos cresceram em segurança. Se sentando para descansar, ele pede aos mais velhos que se comportem bem e deem exemplos aos irmãos menores. E também alerta de que os caçulas cresceriam muito rapidamente. Os gatos concordam, acreditando que é perfeitamente natural os filhotes crescerem depressa. No entanto, logo percebem que subestimaram completamente a velocidade com que um gato amadurece. Em apenas algumas semanas, os filhotes deixaram apenas rolar pelo chão e passam a caminhar sozinhos, além de já conseguirem caçar suas próprias presas. Pouco tempo depois, também começam a aprender magia, e isso deixa os irmãos mais velhos preocupados, porque temem ser superados pelos caçulas. Alguns dias depois, eles decidem que precisam reafirmar a sua posição de dominância sobre os pequenos, e para isso, eles sugerem caçar uma criatura poderosa que vive na floresta. Enquanto os outros gatos ficam nervosos, eles concordam em fazer isso. Mesmo assim, enquanto os gatinhos dormem tranquilamente, os gatos mais velhos elaboram um plano completamente distorcido para derrotar aquela poderosa ameaça, e depois de terminarem o planejamento todo, todos saem juntos. Mais tarde, eles voltam para casa suando mais nervosos do que nunca. O Senhor Asas fala para eles observando com curiosidade, apenas vendo eles carregando com uma magia um enorme corpo do urso morto. Apesar dos gatos mais velhos estarem cobertos e machucados ali de hematomas, todos eles se sentem extremamente orgulhosos, mostrando a sua caça para os seus irmãos menores. Enquanto os gatinhos admiram seus irmãos mais velhos, eles explicam que precisam dar tudo de si para conseguir caçar o urso. E também revelam que Kyotama, o gato que sempre gostou da garra do Senhor Asas, foi quem criou toda aquela estratégia. E, infelizmente, o próprio Senhor Asas, ele não parece nada impressionado com aquela façanha. Em um tom severo, ele acaba relembrando aos gatos de que eles deveriam evitar os humanos e ursos a qualquer custo. Isso acaba completamente com o clima de comemoração. Diante da bronca, os gatos saem correndo para as suas mães, para que também repreendem eles, pela perigosa aventura, e logo as notícias desse feito impressionante começam a se espalhar por toda a floresta. Muitos outros gatos descobrem que o grupo do Senhor Asas conseguiu caçar um urso sozinho. Com habilidades tão extraordinárias, muitos acreditam que a geração de gatos tem muito potencial para se juntar aos aventureiros humanos. Alguns meses depois, os irmãos mais velhos já estavam completamente crescidos quando chega a hora da despedida, e o Senhor Asas pergunta quais são os planos deles para o futuro. Alguns gatos desejam formar sua própria família, enquanto outros pretendem reivindicar territórios bem distantes de casa, e tem também aqueles que querem viver no reino dos humanos. Ouvindo isso, o Senhor Asas apenas concorda com a cabeça, perguntando a Kyotama quais os seus planos, e empolgado, Kyotama responde que deseja se tornar um aventureiro humano. Ouvindo isso, até mesmo o Senhor Asas ficou sem palavras. Ele pergunta o que o Kyotama quer dizer, já que um gato não pode se tornar um humano. Só que o Kyotama lembra de que ele aprendeu a usar magia de transformação, e com essa magia, permite assumir a forma de criaturas maiores, e ele conseguiu aprender a se transformar num humano. Em seguida, ele demonstra a transformação diante do Senhor Asas, assumindo a aparência de um jovem garoto. O pobre dragão ficou completamente chocado, percebendo que ele ensinou justamente ao gato a habilidade necessária para se tornar a criatura que ele sempre aconselhou a evitar. E ao notar a reação do Senhor Asas, os gatos resolveram partir antes que ele ficasse bravo demais. O que desejavam visitar o reino dos humanos, montaram em Kyotama, enquanto seus irmãos mais novos se despediram deles. À medida que os gatos mais velhos vão embora, seus pais riem de uma maneira engraçada, como seus filhos partiram, e o Senhor Asas também solta um suspiro.
sabendo que ele não pode controlar o caminho dos gatos, do que eles decidiram seguir. No final, eles apenas desejam que todos eles tenham uma vida feliz, não importa aonde que eles vão. Um gato preto na floresta chamado Kirabani fez uma caminhada pelo reino dos humanos e com a chegada tarde da cidade, já que era noite, estava todo mundo dormindo, na verdade é a primeira vez que esse gato preto visita o mundo dos humanos. Alguns dias antes do Senhor Wing tinha lhe pedido para visitar os humanos. Recentemente um novo príncipe tinha nascido e o rei queria que o sábio gato da floresta examinasse e orientasse o seu filho. Como um dos amigos ali de Kurbani era próximo ao rei, o Senhor Wing fez o quê? Pediu para que ele fosse para o reino humano no seu lugar. Enquanto o Kirabani naquele momento caminhava pelas ruas, ele percebeu que o Senhor Wing sempre tentou de alguma forma evitar os humanos, só que sempre que eles fazem um pedido, ele nunca recusa. Infelizmente, como já era noite, todos os gatos que viviam ali entre os humanos estavam dormindo, então o Kurbani simplesmente decidiu procurar o Palácio Real por conta própria. E ao avistar um enorme edifício, conclui que ele deve ser o castelo. Usando uma magia especial para movimentação, ele salta por cima da muralha enquanto admira a arquitetura humana e depois decide entrar no quarto pela janela para descansar durante a noite. No entanto, o quarto é tomado por um choro suave de um bebê. Curioso, o Kobani salta ali na cama, encontrando um bebê de cabelos loiros, e assim que vê o gato, a criança começa a chorar ainda mais alto, deixando o Kobani completamente desesperado. Na tentativa de acalmá-lo, ele esfrega delicadamente o rosto do bebê com a sua cauda macia, e assim que sente o pelo do gato, o bebê rapidamente se tranquiliza e começa a rir. Nesse momento, a criada entra no quarto para verificar o bebê e encontra ele segurando a cauda de Kirabani. Ele sorri porque sabia que o rei estava esperando uma visita de um gato da floresta. E Kirabani explica que fez o bebê chorar sem querer e, por causa disso, acabou preso, né, no papel de babá. A criada ri da situação e comenta que agora entende por que o príncipe não chorou naquela noite. E ouvindo isso, Kirabani ficou surpreso, descobrindo que aquele bebê era justamente o príncipe que ele procurava. Um pouco constrangido, ele explica que deveria ter conhecido primeiro os pais da criança, né? E a criada então se oferece para transmitir a sua mensagem ao rei. No dia seguinte, Kurbani encontra o rei no salão do trono. O rei ri alegremente ao vê-lo, e tem muito tempo que ele ouvia rumores sobre um certo gato preto da floresta que tinha derrotado um urso completamente sozinho. Agora, vendo o gato diante dele, sente orgulho de saber que seu filho teria um mentor tão poderoso. Por sua vez, Kurbani se sente muito orgulhoso, mas também desconfortável, né? Ao saber que o próprio rei era tão enorme quanto um urso. E quando o rei pede uma opinião sobre o príncipe, Kurbani responde que ele é literalmente só um bebê. Não tem muito o que falar do garoto, né? Ao lado do rei, sua companheira felina sorri, lembrando que conheceu Kurbani de uma maneira completamente diferente. Na época que o rei ainda era um garoto, ele ainda foi se aproximando do gato enquanto ele dormia, e depois da reunião, Kurbani decidiu permanecer algum tempo no Palácio Real para conhecer melhor o príncipe. Os dias passaram, o gato preto observava o príncipe crescer, passando de um bebê para uma pequena criança. E alguns anos depois, o príncipe se torna um garoto destemido, capaz de escalar árvores enormes sem o menor medo. E ansioso para encontrar Kurbani, ele corre até a área de treinamento do palácio. Lá encontra o rei conversando com os gatos ali sobre a guerra que tinha acontecido no reino vizinho. O rei explica que o país vizinho estava lutando contra o rei demônio, embora o seu reino não pudesse participar diretamente da guerra, ele estava enviando suprimentos para ajudar os aliados. No fundo, porém, o rei gostaria de enfrentar o rei demônio pessoalmente. Se sentindo frustrado, ele ouve Kirabani, naquele momento, lembrado que suas responsabilidades são com o reino, e o rei admite que ele estava preso aos deveres da coroa. Quando era criança, sonhava em viver aventuras, realizar grandes feitos. Nunca imaginou que cresceria para se tornar um rei que colocaria o seu reino acima de tudo. Naquela época, o rei também tinha encontrado um urso, porém, ao contrário de Kurbani, ele não tinha força para derrotar esse urso, só conseguiu escapar correndo. Enquanto o príncipe escutava a conversa, a gata branca explica que Kirabani é, na verdade, uma verdadeira lenda entre os Catsit. Apesar do Catsit serem criaturas extremamente poderosas, a maioria delas não teria quaisquer chance contra o urso sozinha, e ao derrotar o urso sozinho, o Kurbani realizou algo considerado impossível. Ouvindo isso, o Kurbani ele simplesmente respondeu que existem outros gatos ainda mais fortes do que ele. Como fazia parte do grupo que derrotou o primeiro urso, acreditava que seus irmãos também seriam capazes de vencer um por conta própria. A gata branca, então, percebe que ele é um dos lendários irmãos e pergunta o que aconteceu com os outros. Kurbani responde que faz bastante tempo desde a última vez que entrou em contato com eles. Enquanto os três continuavam conversando, o príncipe interrompe a conversa e pede um desafio mais difícil. Kurbani então salta do muro perguntando ao garoto se conseguiria pegar sua cauda daquela vez, e o comentário irritou o príncipe. O gato saiu correndo, fazendo o garoto persegui-lo. Algumas semanas depois, o reino vizinho venceu uma guerra contra o rei demônio. Para comemorar a vitória, o país enviou seus heróis para visitar o rei em agradecimento pelo apoio recebido. E enquanto ele parabeniza os guerreiros heróicos dentro do palácio, Kurabani fica completamente surpreso ao encontrar o próprio irmão entre eles. Kyotama sorri diretamente e faz um gesto para que Kurabani perceba, né, e fique em silêncio ali. Só que por dentro, Kurabani ficou impressionadíssimo ao descobrir que seu irmão aventureiro tinha se tornado muito mais forte do que antes.
Mais tarde, ele encontrou o príncipe escondido em uma árvore, e o garoto pediu para Kurbani lhe ensinar magia. O gato explicou que crianças não podem aprender magia antes dos 8 anos de idade. Embora compreendesse na explicação, o príncipe continuou empolgado depois de ver aqueles heróis lendários, desejando se tornar mais forte, ou tão forte quanto eles. Ele pediu para Kurbani levar ele para viver várias aventuras. Na sua mente, uma pessoa só pode ficar realmente forte enfrentando aventuras. E refletindo sobre isso, o príncipe percebeu que, no fundo, desejava se tornar tão forte quanto Kurbani. Afinal, o gato preto o criou durante toda a sua infância, e ele quer se tornar digno de lutar ao lado do seu mestre. Ouvindo essas palavras tão maduras e vindas de uma criança, até mesmo o tranquilo Kurbani ficou surpreso. Ele passou a esperar ansiosamente pelo futuro do príncipe e por ser capaz de conquistar. Mesmo assim, avisa ao garoto para aprender magia, que não é algo suficientemente forte, né, para poder viver como aventureiro. Além da magia, ele precisa conseguir armas e equipamentos adequados para sobreviver na natureza. O príncipe concorda com a cabeça dele. Kurbani também diz que precisa mudar sua postura, tornando-se ainda mais confiante. Anos depois, graças ao treinamento de Kurbani, o príncipe se torna forte o bastante para lutar sozinho e usar magia. E certo dia, ele foge escondido do Palácio Real para poder caçar um urso na floresta. Mais tarde, arrasta o urso morto pela cidade, chamando a atenção de todos que vêm. Como tecnicamente ele tinha fugido do palácio, o príncipe ele tentou esconder sua verdadeira identidade. Vestindo apenas uma simples tanga ali, ele joga o cadáver do urso dentro da guilda dos aventureiros. Embora afirme que encontrou o urso já morto na floresta, as recepcionistas da guilda ficam desconfiadas ao perceber que todos os hematomas e ferimentos espalhados pelo seu corpo eram reais, e percebendo que o príncipe era um péssimo ator, a recepcionista ali registra ele como aventureiro, e alguns meses depois, o príncipe deixa o cabelo crescer, passa a usar um elegante terno, e aí ele participa do baile real, onde chama a atenção de vários jovens. Como o príncipe raramente aparece em público, algumas delas perguntam o seu nome, e descobrindo que ele se chama Stano, ficam ainda mais surpresas de saber que ele tem apenas 12 anos, e graças à genética do seu pai, Stano é extremamente alto. Por causa do intenso treinamento na floresta, ele possui um físico de um homem adulto. O próprio Stano deixou o baile irritado com todos aqueles nobres fúteis e com a rígida etiqueta realizada ali, já que o seu único interesse é viver aventuras. Ele também detesta toda a atenção que recebe das moças. Além disso, acredita que ainda é muito jovem para pensar num romance. Stano simplesmente não entende por que as mulheres nobres são tão insistentes. E Kurbani então explica que escolher um parceiro romântico é como se fosse uma caçada. Em vez de caçar uma presa por comida ou glória, aquelas garotas procuram um homem mais bonito e poderoso para garantir uma boa posição social para si mesmas. E ouvindo a palavra caçada, Stano se anima imediatamente e decide que também deveria sair para caçar alguma coisa. Kurbani percebe, então, que ele estava enferrujado. Então o príncipe diz que chegou na hora de embarcar em mais uma aventura. Agora, dias depois, acontece uma festa de aniversário do rei e durante a celebração o rei recebe vários convidados ali que não param de elogiar o seu excelente filho. Depois de observar a reunião por um tempo, Stano pede ao pai uma pausa até o início da cerimônia de fogos de artifício. E o rei ri, sabendo que o filho está exausto de cumprimentar vários outros candidatos ali, cuidadosos, convidados, enfim, e permite que descanse um pouco no seu quarto. Mais tarde, quando chega a hora dos fogos, aí os servos do rei aparecem correndo com uma notícia urgente. O príncipe desapareceu. Tudo que ele deixou foi um bilhete dizendo que tinha saído em busca de uma aventura. Chocado, o rei percebe que ele foi enganado. E mesmo assim ele sabe que isso acabaria acontecendo mais cedo ou mais tarde. Então, apenas reza para que seu filho permaneça em segurança. Enquanto isso, Stano e Kurbani correm para o mais longe possível, tentando alcançar o país vizinho, além da Floresta dos Novatos ali. Depois de algum tempo, eles param para descansar, né, porque todo mundo precisa, e Stano se pergunta se a sua identidade será descoberta no país vizinho. Kurbani lembra de que o rei provavelmente espalharia cartazes, né, procurando ali o filho dele em breve, então eles precisam se apressar. Para evitar ser encontrado, o príncipe corta o próprio cabelo. Além disso, para não levar suspeitas, ele decide assumir a identidade de um simples caipira. Como primeiro passo na sua transformação, ele muda o seu nome para Stan. Em seguida, o príncipe sobe num galho de uma árvore e adormece. Kurbani estranha aquela posição para dormir, mas Stan explica que é muito mais seguro descansar num lugar alto. E o gato concorda, né, subindo numa árvore também. No entanto, logo ele percebe que os colchões macios e almofadas do castelo real o deixaram mal acostumado. Na manhã seguinte, ele encontra o príncipe ajoelhado, usando apenas uma tanga. Stan explica que ele jogou suas roupas fora para evitar ser identificado como nobre. E Kurbani lembra que até mesmo os camponeses usam roupas, mas o Stan simplesmente ignora o comentário. Logo depois, ele captura um coelho e começa a devorá-lo cru. Até que Kurbani, que é um predador da natureza, fica enojado com aquela cena. Mas o príncipe acredita que comer daquela forma é completamente normal. Alguns dias depois, Stan decide procurar um lobo para caçar. E ao ouvir isso, Kurbani o alerta de que ainda não está preparado para enfrentar lobos, principalmente porque eles costumam atacar em alcateias. De repente, eles escutam o rugido de um urso nas proximidades. Stan se empolgou diante do desafio, mas Kurbani manda que ele recue. E lembra ao príncipe de que os ursos
Eles estão classificados entre os monstros mais fortes da floresta, que não podem correr esse risco. Entretanto, Stan explica que ele vai continuar sendo fraco para sempre se ele fugir como um covarde. Então, contra a vontade de Kurbani, ele lança um feitiço e corre em direção ao urso, pedindo apenas para que salve ele caso o monstro seja forte demais. Embora esteja completamente furioso com a teimosia do príncipe, Kurbani ainda apoia ele usando a magia de relâmpago. E depois de uma batalha intensa, os dois conseguem derrotar o urso. Em seguida, vendem a carcaça numa cidade próxima, por ali, por uma boa quantia de dinheiro. E com o lucro, Stan compra roupas novas e finalmente volta a se vestir adequadamente. Ele também aluga um quarto numa estalagem para descansar, e lá Kurbani o repreende pela sua imprudência durante a luta com o urso. Ele lembra ao príncipe de que, mesmo possuindo magia, jamais deveria enfrentar inimigos tão perigosos sem antes conseguir equipamentos adequados. Ouvindo esse conselho, Stan decide comprar uma arma. Enquanto pensa no que escolher, lembra que tinha uma espada mágica no Castelo Real que conduzia perfeitamente a sua mana. Agora que ele possui dinheiro suficiente, ele decide comprar sua própria espada mágica, digna de um aventureiro de verdade. Alguns dias depois, ele deixa a cidade para continuar ali a sua aventura e os moradores se reúnem para se despedir dele. Stan agradece a todos pelos cuidados que recebeu. Mesmo assim, os habitantes ainda acham estranho aquele belo garoto que apareceu do nada, virou suas vidas de cabeça para baixo e de repente um deles recebe um cartaz de uma pessoa desaparecida enviado pelo próprio rei. Ao olhar a imagem do cartaz, todos finalmente percebem que o aventureiro travesso era na verdade o príncipe desaparecido. Enquanto isso, Stan já está longe dali, feliz por finalmente iniciar sua verdadeira jornada para várias aventuras. No futuro, ele vai realizar grandes feitos e seria conhecido como lendário rei e herói. E assim a gente falou no episódio 4 aqui do canal. Se você curtiu, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para acompanhar mais dessas histórias por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e vejo vocês na próxima. Valeu!